Olá, eu sou Ângela Assis, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E começando esse primeiro vídeo oficial, vamos hoje começar debatendo sobre uma seguinte carta que um americano, escreveu esse texto, onde foi publicado até sobre 20 razões que ele escreveu de modo que odeia o Brasil e os brasileiros. E vai ter escrito também lá na descrição para quem deseja ver esse texto ao certo. E vamos comentar aí de passo a passo aí, os 20 itens que ele citou para ver o que a gente concorda e o que a gente não concorda. Valendo, vamos lá! Então, esse americano aí, ele foi casado, né, com uma... Foi não, ele é casado com uma brasileira e morou aqui em São Paulo por 3 anos. E depois dessa experiência que ele passou aqui no Brasil por um tempo, ele acabou voltando lá para a terra natal dele, né? E fez questão aí de criar essa lista aí, colocando ali, pode-se dizer, de portas abertas ali o porquê eu odiava mesmo o Brasil. E o primeiro passo é, esse daí, como vocês podem ver que está escrito, ele citou que ali deu a impressão, né, como se todos os brasileiros ali fossem sem educação, né? Pelo jeito que ele fala, né? Que você vai, encontra ali um brasileiro, já manda lá pra não sei na onde. E simplesmente não tem educação. Não é bem assim, não. Se todos os brasileiros fossem assim realmente, aí o Brasil teria perdido completamente, né? No meu ponto de vista aí. Até porque todas as pessoas aí que a gente convive hoje no nosso dia a dia, a gente pode perceber que nem todas são desse modo. Existe sim pessoas, né, que simplesmente não vai te agradar. Vai simplesmente ali ter uma falta de respeito, mas infelizmente isso faz parte da vida, né? Nem tudo vai te agradar, vai ser do jeito que você quer. E não é que todos sejam desse modo, todos os brasileiros, como ele foi citando ali. E nesse caso aí, eu não concordo plenamente com o ponto de vista dele. Ainda existem muitas pessoas aí que sabem respeitar e respeita mesmo de verdade, e não são que nem ele falou, não. Tá, o segundo ponto aí descrito na tela. Esse ponto de vista aí, ele se iguala completamente ao primeiro, né? Que nós somos todos aí sem educação também. Pensando bem, existe sim, a gente vê muitas coisas ruins relevantes a isso. Principalmente no trânsito, as pessoas esquentam a cabeça com pouca coisa. Mas isso não é motivo de você querer ser agressivo. Mas assim como a gente pode perceber que lá no país dele, em outros países para fora, muitas pessoas, eles têm esse carro importado, todo chique lá também. E com certeza disputam lá os rachas, essas corridas aí, relou no carro, já deu problema. Não é só aqui no Brasil, né? E como ele colocou ali, de modo geral, sim. Tá, ele escreveu, nem todo mundo é. Mas isso faz parte, são coisas que acontecem, mas se acontece, são pessoas aí que aprenderam desde lá do berço, não aprenderam, quer dizer, desde lá do berço o que realmente significa a palavra educação, né? Porque esse daí a pessoa carrega com si. Aí basta da pessoa querer exercê-la, né? Agora o terceiro ponto aí citado por ele é: poxa, como ele cita aí, o país é muito sujo. Eu não enxergo desse modo, não. Assim, talvez o lugar que ele foi ela morar, né?
ficar por esse tempo aí no Brasil, talvez lá por ser um maior número de habitantes, aí sim, claro, aí as pessoas vão simplesmente nem todas seguem aí educação em relação ao meio ambiente, mas ocorre isso, a gente vê em cidades grandes aí que é, tem certos rios, certos lugares lá que dá até nojo de você passar perto. A situação mesmo é ruim. Ele tá certo nessa parte. Mas, portanto, tem tanta coisa bonita aí, tantos projetos sendo elaborados também pelos brasileiros, relevante a isso, de uma forma tão bonita também. E sendo que não pode ser esquecido que uma das grandes importâncias aqui no Brasil é da fauna e flora, né? É do meio ambiente, que é o que dá importância aí da nossa floresta amazônica e tudo mais. Tem vários lugares aí, então existe muitos projetos aí que cuidam do meio ambiente e passam essa importância do ser humano estar preservando também. Só que, infelizmente, as pessoas ela têm consciência disso, só que elas não colocam em prática. Eu acho que isso vai do ser humano, entendeu? Não é nem questão do Estado, questão da cidade, do prefeito querer fazer isso. Eu acho que começa por cada cidadão. E o quarto passo aí, né, que ele falou, que toleramos a corrupção no governo. Nós brasileiros, e diante dessa crise que a gente vem enfrentando, dessa situação absurda, né? Que por mais que você falar, se tal partido entrar, se outro partido entrar, vai melhorar lá a situação. Vai melhorar nada. Do meu ponto de vista, não melhora nada. O que precisa é dar uma mudança geral lá, entendeu? É entrar pessoas lá de boa fé mesmo, que vai e manda ver pra frente, porque pra mim, cada um tá lá, é, tá lá só sujando o nome mesmo do Brasil, quanto pra nós aqui, quanto para os países lá fora também, né, que a nossa imagem também não deve ter boa em relação a isso, creio eu. E mas tolerar, no meu ponto de vista, não concordo aqui, porque eu não tolero isso. Quem que vê tal situação e não quer reclamar, não quer nem sequer fazer nada. Não é simplesmente assim, né? Existem pessoas muito acomodadas assim que não liga, deixa correr, né? Sempre vai tem aquela mentalidade, vai ser sempre assim, não vai adiantar fazer nada. Depende. Se você pensar isso, vai ficar desse jeito mesmo. Tá, o quinto passo, isso, né, não tem nem como dizer muito, porque as mulheres do Brasil, meu bem, aí respondendo esse americano, são uma das mais bonitas do mundo, né, considerada. Então, não tem nem o que dizer. Então, elas têm esse modo mesmo de estar sempre ali cuidando do seu corpo para mostrar o quê? A sua beleza, né? É isso que atrai até os gringos, enfim. Passo 6. Os homens acham legal trair as mulheres. Tá. Desculpa aí os homens, mas por mais que existem muitas homens aí que são fiéis, né? As suas mulheres também é muito lindo de ver uma relação assim, fortalecida, enfim, que tem essa fidelidade, como ele falou. Infelizmente, existe assim, hoje em dia, de ficar com um, já querer largar, enfim, isso virou uma moda ali, não muito legal, né, no nosso dia a dia. Ele tá
praticamente correto ali no ponto de vista dele, não tem nem o que falar. A situação 7 citada por ele, que aí somos mal educados, né? A gente fala por falar, não vai se importar com o que a outra pessoa sente. Mas vai de cada pessoa também, né? Retomando lá os primeiros passos, lá, vai da educação que a pessoa recebeu. O 8, aí, né? Só faz corpo mole quem quer ir, né? Em relação ao trabalho mesmo. Porque quem quer ir ganhar seu dinheiro, sabe a sua necessidade, vai em frente. Não tem esse corpo mole, essa preguiça, não. E em relação ali de ser malandro ali, esse daí, por mais que existe pessoas assim, né? A gente são meio desleixados às vezes, temos aquela preguicinha, né? Mas a gente sabe da nossa necessidade. O brasileiro, sim, ele é esforçado também em muitas partes. A gente pode ver pais de famílias que se dedicam no último, né? Só para ter uma condição, desculpa, melhor ali para sua família. E é claro, a gente precisa de uma bolsa, isso ou aquilo, como ele citou, porque um pai de família, hoje com o salário mínimo que recebe no Brasil, não dá para sustentar a família dele. E claro, quem receber ali um dinheirinho a mais dessas bolsas aí para aumentar um pouco, porque senão todo o esforço aí que ele tá fazendo em prol desse trabalho aí não vale para nada. O 9, esse ponto 9 aí, claramente ele estou bem citado mesmo, essa parte. É a realidade, né, que os pobres eles ganham muito pouco, né? O salário mínimo é um absurdo hoje, referente aos outros países que recebem, né, as outras pessoas. E claramente, se você não recebe bem, seu salário ele não vai dar conta de sustentar sua família, você vai simplesmente sua cabeça vai entrar em desespero, você vai ficar sem saída e vai acabar tomando caminhos que você acha que é melhor, mas não é, né? E infelizmente cai parte do crime e até sair disso é uma coisa pior ainda, né? Porque se for citar aqui, vai prolongar esse vídeo. O 10, na metade já. Acho que isso faz parte, né? Que a gente são um povo aí falante, um povo animado, né? Isso acho que já vem de nós. Mas eu acho que isso é em geral, não é só em nós brasileiros, entendeu? Qualquer pessoa, gringo que venha pra cá, eu acho que dependendo da situação, eles fariam também a mesma coisa. Não adianta. Essa situação aí, 11, citada por ele, é uma triste realidade também, né? Onde, infelizmente, a polícia, ela também ganha pouco pelo tamanho risco que sofre, né? Não é uma profissão ali fácil, porque você pode ir vivo, você não sabe se você vai voltar vivo, infelizmente, porque você vai ali entrar completamente no interior ali do crime para combater ele, né? E, e dependendo do local que você vive, a pessoa ali, ela não vai sentir. E essas pessoas, elas vão querer ali a segurança de se sentirem protegidas, porque por mais que você esteja ali dentro do seu lar, você pisa para fora da rua, você não sabe o que vai ser de você, né? Hoje em dia, o quanto em cidade grande, quanto em cidade pequena, acontece essas coisas. E não é culpa da polícia que não tá vigiando. Não. Até porque lá pode ser referente, começando por não ganhar um salário digno. A pessoa entra pelo crime, ou uma má educação também influencia nisso, né? E, enfim, é tantos motivos que se ficar falando aqui a gente vai prolongar. O passo 12
Aí, desculpa, né? Mas ele tem razão nessa daí. Até porque, infelizmente, e com o imposto que tá tendo sobre as determinadas mercadorias, qualquer coisa que seja, tá um absurdo, né? A gente não dá conta. É algo difícil mesmo para nós e algo que deve ser mudado, que deve correr atrás, implicar que seja essas leis aí mexidas e que completamente aí diminui esses impostos aí, porque senão o brasileiro não dá conta mesmo. O 13, infelizmente aí como foi citado também, né, que os empresários são obrigados a seguir as leis para sustentar, né, esse governo aí, são relevantes aí a esses impostos mesmo, né? Até porque você ganha um custo, mas o que adianta? Você paga lá um imposto absurdo também. E a gente compra as coisas aqui com preço alto também, né? A gente pode perceber quando você vai para um país para fora, as coisas são muito mais baratas, nem se compara. E ele tá certo aí nesse ponto de vista. Então, né, quando ele veio para o Brasil, ele já deveria pensar nisso, né? Brasil lembra o quê? Verão. No caso, ele que não estava acostumado aí nessa situação aí, porque é bem isso, o calor predomina bastante aqui, e algumas regiões aqui são bem frias também, né? Com certeza ele escolheu o lugar mais quente para ficar também, né? O o número 15 aí, 15º. Esse é um dos pontos que ele citou que deve ser mais criticado, porque, pelo amor de Deus, né? A comida do Brasil é uma das melhores, poxa, no meu ponto de vista. Até porque ele que não tem bom gosto aí. Porque o que tem de variedade não tem nada aí de sem graça, repetitiva, nada não. É cada coisa, inovação que o povo brasileiro está criando referente à comida, quanto comida saudável. Agora vai comer essas coisas aí, tudo enlatado, essas coisas congeladas. Poxa, aí é querer sair de um mundo e vir pro outro, né? O 16º. Esse daí já é outra variedade aí, que é referente ao povo brasileiro, né? Que a gente tá acostumado ali ficar unido, ficar entre amigos, família. Poxa, a gente é um povo prestativo, amigáveis, esse é o nosso jeito aí. E temos esse senso também de sensibilidade para com o outro, de estar sempre ali auxiliando, ajudando. O povo brasileiro, ele tem esse aconchego, né? Esse calor humano. Então faz parte de nós também. Agora esse 17 aí, é como eu estava citando aí no número 16, né? Que a gente tem esse calor humano, que a gente gosta de ficar junto um com os outros. Agora, das famílias ficar intrometendo na vida de um, de outro, sinto muito, mas essa é uma coisa aí que vale para todo mundo, né? É difícil você ir para um lugar e você não encontrar isso, né? É uma coisa bem chata mesmo, né? De ficar intrometendo, de rolar fofocas aí, mas vai da pessoa também. O número 18. Infelizmente, ele tem razão nesse ponto de vista, até porque a água aí, um certo tempo atrás, estava em escassez, né? Estava em estado crítico, né? E hoje em determinados locais é assim ainda. A gente pode perceber neste ano que choveu muito pouco, né? Pelo menos aqui para minha região, sim. O esgoto, então, em certas cidades, gente, é um absurdo. Quando eu viajo, é uma coisa que percebo sem querer perceber, né? Porque é uma coisa que deve ser muito melhorada também, porque envolve ali a água. Nossa, é o saneamento básico ali em geral.
Na internet, então, nem se compara também, né? Pulando pro 19 aí, a qualidade da água é reprovável. Até porque quem começar lá pelo saneamento básico, cuidar do esgoto para ter uma água saudável, né? Porque senão. Mas existe água boa assim em determinados locais aí que vem das nascentes, são aquela água bem purinha aí, não é bem assim em geral não. E o último, o brasileiro gosta da sua cervejinha, né? Bebe aqui bastante, isso é bom, mas poxa, até gosto de água aí, ele que tem um gosto ruim, ele que não tá acostumado aí com os nossos costumes. Mas enfim, a cerveja do Brasil não é ruim, não. Discordo aí com o ponto de vista dele aí. E relatando tudo esses pontos aí que ele citou, pode se ver que muita grandes partes aí depende do ser humano, sim. Ele tá certo em algumas razões, outras não. Mas nós brasileiros aí, o Brasil por completo aí pode melhorar essa situação, né? Em relação ao mundo não, aos países para fora. Basta cada um de nós e, enfim, eles precisam ir conhecer mais também, não sair só com esses pontos negativos, mas também levar esses pontos positivos. Eu queria que esse americano, além dele ter feito esses 20 pontos negativos, ele parasse para escrever também os pontos positivos que ele levou daqui. Não é possível que ele só levou uma má impressão. E encerrando esse vídeo aí, é isso que eu deixo para vocês, esse debate sobre esse fato aí do americano ter escrito esse texto e sobre as 20 razões que ele odiava o Brasil e os brasileiros. E valeu aí, não se esqueçam de inscrever e deixar aquele like no canal e obrigado de coração por tudo, compartilhe muito com seus amigos. E até mais no próximo vídeo. Valeu!